Bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui iniciando um Copcast. Eu sou o Nelson Castro, presidente da GECOP, e tenho aqui comigo o meu sócio, o diretor financeiro da GECOP, o Samuel Campos. Bom dia, Samuel. Como é que vamos hoje? Bom dia, presidente. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos ótimos aí, um pouco com frio, mas estamos bem. Começamos bem porque a GECOP entrou na sua sede nova e com essa sinergia que a gente criou de trabalhar todos juntos no mesmo ambiente, um ambiente bem bacana, bem moderno, inovador. Muitas portas se abriram, muitos negócios surgiram, então nós estamos muito animados, né, Samuel? Com certeza, Nelson, com certeza. E assim, tem sido um momento bem gratificante para nós, principalmente nós aí que somos um dos fundadores, né? Você, eu, Juliano e outros aí que estão com a gente aí desde o começo ali, nós como participantes aí desde o início, dos primórdios, das primeiras conversas, ideias ali, para a gente ver tudo se materializar, tudo ali se tornar uma forma realmente ali estrutural, organizada, e as oportunidades que têm aparecido para nós nesses últimos dias aí têm sido muito bons e tem dado um gás muito mais para nós aí para a gente poder continuar e realmente reafirmar, estamos no caminho certo. Isso aí. Bom, o nosso tema hoje a gente começa falando de recursos financeiros, né? Uhum, Muitos clientes nos procuram que têm problema financeiro. Então a uhum, gente começa falando da veia da GECOP para financiamento, para investimento. O que, sim. que você tem trazido? Como você bem falou, né, muitos empresários eles só procuram uma consultoria, procuram ali uma ajuda quando realmente eles estão sentindo que estão com problemas. Infelizmente, isso é igual quando o ser humano mesmo só vai ao médico quando sente uma dor ou quando sente que está doente ou com alguma coisa. Ele nunca trabalha na prevenção. Então, quando nós chegamos num cliente ali, o cliente chega até nós ali, ele já vem com um problema financeiro e ele vem buscando o crédito para poder solucionar um problema. Porém, nem sempre o crédito ele é a solução do problema. A gente precisa entender o que causou aquele problema de fluxo de caixa, o que causou aquele gap de recebimento, por que ele está com aquele problema ali, ou seja, devendo mais do que ele recebe. Então, ele não tem essa visão. E ele acha que no buscar um crédito, ou seja, tapar aquele buraco financeiro com mais recurso e ganhando tempo para pagar aquela dívida depois, vai ser a solução. E é um pensamento equivocado que os empresários têm. E é algo que é tão natural acontecer que é instintivo praticamente para o empresário, faltou dinheiro, eu vou buscar no banco, faltou dinheiro, eu vou pegar em algum lugar. E a gente sempre orienta para o cliente que é o quê? O nosso trabalho não é vender crédito, o nosso trabalho é vender soluções de crédito e acesso àquilo que ele realmente vai precisar e não gerar um problema maior para ele. Né? Esse é o ponto. Eu passei parte da minha vida profissional Uhum, achando que a solução do meu problema seria aumentar a venda. uhum, E hoje, né, já faz tempo que eu aprendi que não é isso, né? Porque aumentar a venda, quando você tem um problema de fluxo de caixa, quando você tem um problema de precificação e não se deu conta, sim, né, você está aumentando o problema vendendo mais, né? com certeza. Então, essa visão que a gente consegue levar para a empresa de identificar realmente qual que é a causa raiz do caixa estar negativo, ou de alguém chegar no fim do mês e falar, pô, vendi tanto, mas cadê o dinheiro, né? Uhum. Na conta não apareceu, né? Exatamente. E aí isso abre, vamos dizer assim, portas e brechas para ele poder analisar outros pontos importantes também, como, por exemplo, muitas vezes, como você bem falou, não é o vender mais, nem sempre a quantidade que você vende é o que vai te trazer um faturamento maior. Muitas vezes é você trabalhar um produto, agregar valor nesse produto para que você possa, desse valor agregado, cobrar um valor ali, um preço um pouco mais elevado, com uma margem de lucro maior. Ou seja, muitas vezes você precisa, até se for o caso, reduzir seu portfólio de produtos, concentrar esforços naqueles que te dão uma margem muito maior, onde você vai trabalhar, entre aspas, menos, mas vai ganhar muito mais. Então, é trabalhar muito mais com inteligência e estratégia do que trabalhar no braçal, que a gente diz que é sair vender, 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 vender no automático. Nem sempre é assim.
E é aí que começam os problemas financeiros, porque você querendo vender mais, vender mais, vender mais, assim, de forma aleatória, isso vai fazer o quê? Aumentar o seu custo operacional, você precisa de pessoas para isso. Você vai aumentar o teu custo financeiro, porque muitas vezes você vai querer antecipar esses recebíveis, e esse custo financeiro, ele às vezes, muitas e muitas vezes nem é considerado na formação de preço desse empresário, né? Ele fala, vou vender por 10, mas vou receber de lucros, sei lá, 4, 3, mas ele não considera que a antecipação do recebível vai tirar dessa margem ali dele, né? Então, Dessa pequena margem. Dessa pequena margem. Então, ou seja, ele está deixando de receber aquilo ali e ele não considera. Então, a parte eu falo assim, estratégia financeira dentro da parte comercial e da parte principalmente gerencial da empresa, ela é muito importante, muito importante. Sim. E a gente consegue ver isso com uma clareza enorme, né? A gente bate o olho e enxerga. Sim. Onde que está o problema, né? Você vê no próprio fluxo de caixa da empresa, quando você abre o fluxo de caixa, você vê ali a projeção de receitas do mês e a projeção de despesas, você vê que as contas não batem, você vê ali que o próprio recebimento ali já não é o suficiente para determinados dias, você começa a puxar ali pela contabilidade, um DRE, um balanço, ou um controle histórico que ele tenha gerencial, você começa a ver o comportamento, você consegue identificar claramente que em determinado momento uma decisão foi tomada, uma atitude ou uma ação externa aconteceu que impulsionou aquele empresário a tomar aquela ação. Só que qual que é o problema que eu costumo dizer para os nossos clientes, até brinco com eles, falo assim, se você tivesse chamado a GCOP antes, ou se tivesse chamado a GCOP no momento que você sentiu essa dor, talvez a decisão que você tomou deveria ser diferente, teria sido diferente, né? Claro. E não simplesmente tomar a decisão por conta, que é o que acontece muitas vezes. O empresário, no ímpeto de tentar resolver, toma aquela decisão e fala, sanei o problema agora e depois eu vejo o que eu vou fazer. Só empurrou, trocou a data, né? Exatamente, mas assim, é sempre naquela expectativa tipo, amanhã vai ser melhor. Claro, a gente tem que ter a motivação, temos que ter a esperança de que amanhã vai ser melhor, com certeza. Isso aí nós temos, todos nós temos, mas também a gente precisa ter sabedoria. Precisa ter sabedoria a tomar de decisão. Você falou de você selecionar o mix de produtos para trabalhar mais com aqueles que têm um resultado melhor, uma margem de contribuição maior. E eu queria acrescentar nisso que também o cliente, né? Que tem cliente que te exige, né? Que te espreme no preço e no fim você gasta uma energia enorme com ele e o resultado que ele deixa é muito pequeno, né? Sim. E aí também a gente selecionar o cliente e não é dizer não, mas dizer, olha, não consigo espremer mais que isso. Então vou comprar de outro. Vou fazer o quê? Né? Eu tenho que ter vendas sadias, né? Sim. É duro dizer isso? É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas não é um saneamento, mas é esse trabalho assertivo, né? Com estratégia, com inteligência, faz a empresa sair de fechar alguns ralos, né? Que estavam desviando o recurso que está entrando, né? Ou seja, você é só uma caixa de passagem, né? Aquilo tá fluindo e está indo embora e não fica nada para a empresa, né? A gente vai entrar então agora um pouco na parte comportamental e psicológica, vamos dizer assim. Sim, Até um abraço para o Ronaldo Reis, aí, nosso colega, nosso que ele entende muito bem disso. Porque o quê? A parte da prestação de serviço, o segmento de prestação de serviço, é quem mais sofre com isso que você acabou de dizer. É a parte que mais sofre. Por quê? A prestação de serviço, ela trabalha com algo que é intangível. Então, o cliente ele não consegue ver no momento do orçamento, então mensurar ali no momento que está negociando com aquele prestador de serviço, o que vai ser feito. Ele só consegue ter uma noção depois, no final de tudo, o que vai ser entregue. Porém, aí entra isso que você acabou de falar. Muito cliente vai pressionar para poder ter o valor mais barato e o prestador de serviço vai trabalhar aquilo que ele pode dentro das margens dele, dos custos de operação da prestação de serviço deles. E por que entra na parte psicológica? Quando o empresário desse segmento, se ele está com problema financeiro na empresa, se ele está passando por um momento de dificuldade do fluxo de caixa dele, se ele está ali com vários outros fatores mercadológicos afetando ele, o que vai acontecer? Ele vai sucumbir àquela pressão, vai fazer aquilo que precisa ser feito, que é o quê? Vou fechar de qualquer jeito, vou pegar qualquer coisa para poder girar, e aí que entra isso que você acabou de dizer.
Eu tenho ali um cliente que está mais me atrapalhando do que fazendo com que a minha empresa ande. Eu não estou trabalhando, eu estou pagando para trabalhar. Sim. Estou pagando para trabalhar. Então, por isso que a gente fala, quando uma consultoria financeira, ela tem que ser feita já na prevenção e não na correção. Por quê? Mesmo segmento de prestação de serviço, se você trabalha na prevenção, você consegue identificar até mesmo possíveis fatores externos de mercado que vão afetar o seu momento, sua prestação de serviço. Falar, olha, vamos tomar um cuidado aqui, preparar um caixa, preparar um colchão, ou fazer alguma estratégia de mudança de rota, onde a gente vai trabalhar outros serviços, outras estratégias, outras coisas, outros segmentos, porque determinado setor ou aquilo que eu estou fazendo hoje está dando sinais que pode vir a ter um problema ali daqui a alguns meses. Então, esse é o trabalho externo, a visão externa que a gente acaba trazendo, porque se o empresário ele começa a ter esse monitoramento, ele se antevê aos seus problemas e, se eu estou seguindo pelo caminho A e eu sei que ele vai ter um problema daqui a alguns meses, eu já vou me preparar, criar um B, um C, para poder equalizar o meu fluxo de caixa, até me preparar para uma possível problemática, né? Claro que, salvo exceções aí, questões que fogem ao controle de todos ali. Por exemplo, uma pandemia estourou, não tem o que fazer. Mas se você está minimamente preparado, até mesmo quando acontece esse tipo de coisa, o impacto que você vai sentir, ele vai ser minimizado em muito quando você trabalha na prevenção. Então, mas para ter cabeça e ter visão, né, para você se antecipar às ocorrências, para você ser estratégico, você tem que tirar uns momentos do teu dia para pensar na frente, né? Para olhar para frente da empresa e falar, tá, quais são os meus números, o que está acontecendo hoje, ter um DRE bem elaborado, real, né? Ter um ciclo financeiro demonstrado, porque se eu tô vendendo com um ciclo longo, eu estou sendo vulnerável, né, no meu ciclo financeiro. Então, todo mundo fala assim, mas o empreendedor tem que trabalhar só no estratégico. Sim, a pequena e a média empresa não consegue isso. O empreendedor é parte da força de trabalho, mas ele tem que ter aqueles momentos que ele vai parar, se é 1 hora por dia, se é um dia por mês, não importa. O que importa é que ele pare, olhe os números e tenha como elaborar uma estratégia. E aí entra de novo a GECOP, na hora da estratégia. Né? Eu olhei aqui e não enxerguei nada. Eu relato sempre uma parte da minha vivência profissional. Eu dirigi uma distribuidora de peça para ônibus e caminhão Mercedes em São Paulo. E a gente vendia peças da linha pesada, que se diz, né? Então era câmbio e diferencial. Não motor. O motor também é linha pesada. Então, câmbio diferencial e embreagem. Eram itens caros, né? Sim. E a margem, a competição era tão forte e tinha empresas tão fortes trabalhando nesses produtos que a margem era muito apertada. Mas muito apertada. Então, um dia a gente falou, nós precisamos sair disso. O que vamos fazer? Vamos trabalhar com itens, igual você falou, que tem margem maior. Então a gente foi para o reparo do freio, a gente foi para o escapamento, para o parafuso de roda, né, para o estribo, para subir no caminhão, para o tanque. Então, isso exigiu uma mudança. A empresa teve que sair do lugar que estava, que era um lugar pequeno, bem apertado, porque trabalhava com poucos itens, mas de alto valor, para um lugar mais amplo, bem mais amplo, né? Saímos de 300 metros para 2.000 metros. Mudança grande. Mudança grande. Aí prateleira, investimento. Tá, mas o que a gente pôs lá? Esses itens que dava 100% de margem de contribuição. Porra, em 6 meses liquidamos a dívida da empresa total, todos os impostos em dia, pudemos pagar melhor os funcionários, uma equipe maior de vendas, ganhando bem. Uma mudança estratégica na hora certa que aconteceu. É o trabalhar com a cabeça, né? Como costuma dizer. É que assim, até o profissional liberal ou os microempreendedores, como você bem falou, que muitas vezes estão ali, muitas não, totalmente estão envolvidos na operação, né? Por exemplo, o médico, o advogado, que são profissionais liberais, trabalham por conta,
ou microempresários que começaram o seu próprio negócio ali e ele não tem equipe, é só ele mesmo. Esses são os principais que eu falo que tem que ter na mente deles, que assim, a operação, ela é uma parte da sua atividade diária do seu trabalho na tua empresa. A gestão é outra parte, a estratégia é outra parte, e como você não tem equipe, aí você tem que realmente buscar ajuda de consultorias, igual a Gecope e outros lugares assim, justamente para quê? Para que você possa ter esses insights para você colocar na tua operação e você trabalhar muito mais na estratégia, trabalhar com, como você bem falou, com itens, produtos ou serviços aí que sejam realmente de valor agregado, que te tragam uma rentabilidade real, do que você ficar dando tiro a esmo, tentando acertar alguma coisa. Tentando acertar. É aquela coisa do tipo, em vez de eu sair correndo desesperado para tentar ver se eu consigo alguma coisa, prepara, olha onde eu vou, qual que é o caminho, e aí eu sigo. Você consegue ter ali muito mais êxito na sua estratégia quando você prepara e você tem ajuda externa do que você tentar sair sem nenhum tipo de planejamento. Nós na Gecope, o nosso trabalho, 90% é elaborar estratégia para o cliente. Exatamente. Então, se é uma coisa que a gente tem um hall de soluções enorme, é estratégia. Com certeza. E estratégias validadas, que funcionaram no lugar A, no lugar B, no lugar C, né? Então, para cada tipo de situação, a gente tem um leque enorme, que a gente já fez, já implantou e funcionou. Então, quer dizer, você encurta o tempo de reação, você não dá um tiro no escuro sem saber o que vem lá na frente. A gente consegue avaliar a reação do mercado em cima daquilo que a gente está propondo, também se antecipando a isso. E medir assim, eu tenho 3, 4 opções, qual que é o menor risco? Sim. Né, em função da realidade da empresa naquele momento, ou a realidade do mercado naquele momento. Qual que me oferece menor risco? Ou a coisa é desesperada? Então vamos para aquela que eu vou ter mais chance de êxito no curto prazo. Né? Até isso a gente mede. Né? Enfim, o segredo sempre é sair do tiro no escuro, de eu sair fazendo sem avaliar corretamente, né, a consequência, e aí sim é um voo, deixa de ser cego, passa a ser um voo guiado, com cronograma, com prazo de implantação, né, com KPIs estabelecidos ao longo do curso desse programa. E até, né, só para complementar o que você falou, nós temos um case de sucesso, que é um cliente nosso, que a gente atende já, vai fazer 3 anos que a gente atende esse cliente. Aí. É uma metalúrgica, do segmento de fitness, eles fabricam equipamentos de ginástica. E assim, quando nós começamos o trabalho com eles, a ideia era que, quero vender mais, quero ganhar mais, só que no final do ano nunca sobra dinheiro para a gente. Essa era a queixa. A gente fatura aqui, na época eles faturavam coisa de 4 milhões, 4 milhões e meio por ano, só que faturamos, trabalhamos, mas não sobra dinheiro, a gente, os sócios ali discutindo, brigando por causa disso daí. Falei, bom, vamos trabalhar. E a gente não consegue investir em nada, não consegue fazer a empresa crescer. Vamos resumir uma longa história numa curta história. Depois de 3 anos quase ali, a empresa ela praticamente quase dobrou o faturamento dela. Tá? A questão ali, hoje a empresa ela trabalha ali tem um caixa garantido pelos próximos 12 meses. Nossa, aí. Que maravilha. De fluxo de caixa. Foi feito investimento, sim, não precisou tirar dinheiro de caixa, porque nós demos acesso certo ao crédito certo para eles, para comprar equipamentos, fazer melhorias, ampliações. Fizemos com que eles olhassem outras perspectivas, eles pensassem de forma diferente e até uma nova linha de produto de valor agregado maior, com margem maior, foi criada, porque aí você consegue trabalhar um outro segmento para você ganhar mais, com muito mais valor agregado. Aumenta o leque diferenciais, isso, e mantém a outra linha ali como uma linha mais básica, um valor mais acessível, mas que não perde a qualidade e que também tem a mesma margem. Sim. Então, assim, você vê que foi um trabalho longo, mas usando a estratégia, como a gente brinca usando a analogia de afiar o machado antes de você simplesmente sair ali dando machadada nas árvores, você consegue ter um resultado. Isso aí é algo que a gente tem ali no dia a dia, tem visto com o cliente, com a mudança. E aí
uma coisa que um feedback que o próprio cliente falou assim, às vezes a gente não enxerga, é preciso necessário alguém de fora chegar e nos mostrar, falar, ó, faz assim, ou faz assado, ou já pensou nessa estratégia, ou já pensou nesse caminho, olha, tem uma novidade, o que você acha de fazer assim? Esses insights que a GCOP como consultoria traz, isso é muito importante para o empresário, porque por mais que você seja o empresário mais arrojado que você seja, você está focado no teu negócio. Muitas vezes você não vai conseguir olhar o que está do lado, mas aí um olhar externo traz alguma novidade, traz alguma coisa que, opa, isso pode me ajudar. Não, e quantas situações dessas nós já vivemos, Sim. né? Poxa, não vai haver uma questão hoje, uma necessidade, uma realidade que a gente não tenha uma ferramenta, uma solução já executada, né? Exatamente, e validada no mercado real. Eu me lembro de uma situação que a gente viveu com uma transportadora, acho que a gente atendeu junto até, em que não tinha problema de fluxo de caixa, mas tinha do ciclo financeiro. Sim, eu lembro. Então, o canhoto da entrega demorava para chegar e o cliente não pagava enquanto não tinha isso. Esse é um gap muito grande, principalmente no segmento de transporte. O segmento de transporte ele tem esse gap e a maioria das transportadoras hoje elas sofrem com o ciclo financeiro ali, o tempo aí entre vir o canhoto, porque você vê que é um mercado que ainda está travado numa metodologia e é difícil de mudar essa metodologia, é difícil mudar esse conceito deles, né? Eu entendo que tem um pouco de estratégia do embarcador para fazer isso, porque ele ganha um fôlego, mas que a automação está aí, né? Sim. Meu Deus, você tira uma foto do canhoto na hora e transmite a foto. Eu conversando com um cliente nosso aí até esses dias atrás, também do segmento de transportes, a ideia nossa, né, é sempre trazer o quê? Inovação. E a inovação, ela tem que ser algo que não é o disruptivo no quesito de, eu criei um aplicativo, uma coisa que é muito mega master. Não. O disruptivo ele tem que ser algo que vai mudar a metodologia, a forma de pensar das pessoas, a forma de agir das pessoas. E essa forma de trabalhar hoje, com canhoto hoje manual, papelzinho em si, isso atrasa. Agora, quando a gente cria algo que agiliza, automatiza isso, e quando nós conseguimos quebrar essa barreira na mentalidade, não só do embarcador, mas de todo mundo que está envolvido nesse ciclo, nesse modal aí, com certeza isso vai fazer com que o problema do fluxo de caixa se resolva assim por completo, porque o que acontece? Se o problema era o time entre pegar ali o canhoto, assinar, trazer e entregar, que hoje demora em torno de 2, 3, dependendo de quem for, até 4 dias, 5 dias, você vai ser em tempo real. E isso, para quem tem um custo financeiro de antecipação de recebíveis aí, você faz a conta, você vai ver que é uma economia tremenda. Não, lembrando, né, uma instituição que é muito atrasada no tempo em termos de tecnologia, que é o Correio, já garante a entrega com uma foto ali, com um aplicativo na hora que entrega. Um entregador do TikTok fez uma entrega na minha casa e eu recebi, ele pediu meu nome, anotou ali, não vi nem aonde que ele anotou, mas depois veio um comprovante para mim. Quando eu me virei para entrar dentro de casa, ele tirou uma foto. Então apareço eu, aparece a porta da minha casa e eu com o pacote na mão, quer dizer... Sim, que é mais prova que isso. Que é mais prova que isso. Mas assim, eu falo, depois do advento da internet, tudo mudou. E a tecnologia, ela veio para ajudar a parte financeira também. Hoje a gente tem aí vários serviços financeiros, fintechs, fundos de investimentos que estão trabalhando diretamente com essa parte digital. O próprio mercado mesmo de financeiro, o mercado financeiro ele mudou e migrou muito para o digital. Então tudo isso tem trazido vantagens, mas ao mesmo tempo tem trazido desafios, porque você precisa se atualizar. O financeiro ele precisa estar atualizado porque existem métodos, existem produtos, existem serviços que podem ajudar, que podem te dar acesso àquilo que você precisa, podem trazer facilidade para você. Então, assim, o empresário ele tem que estar atento. Só que assim, o empresário ele não consegue fazer tudo.
Então, por isso que eu volto a frisar. A consultoria financeira, principalmente a consultoria da Gecop na parte do financeiro, ela não é só para você olhar o fluxo de caixa e falar assim, você está faltando dinheiro aqui hoje. Não. Quais são os mecanismos, quais são as ferramentas, quais são as estratégias que a gente pode trabalhar para poder colocar isso no teu dia a dia e que vai te trazer aquele alívio que você quer. Mas principalmente empresas de médio para grande porte. Essas empresas elas precisam estar sempre pensando em como que eu vou inovar no meu negócio, como que eu vou trazer a inovação dentro do meu financeiro. Esse é o grande desafio. Sim. E é por isso que a gente está aí sempre para ajudar esses empresários a pensar nesses desafios, que muitas vezes eles não sabem o que fazer e voltam como o grande problema da precificação. Deixa para amanhã. Eu sinto assim, eu passei muitos anos trabalhando em cima do fluxo, do processo. Focado no processo. Eu tenho que encurtar esse processo, eu tenho que ter menos camadas hierárquicas para as decisões serem mais rápidas, para que tudo tivesse um fluxo interessante. Em muitas empresas eu cheguei a desenhar a jornada do cliente, e encontrar os gaps, os pontos de atrito, enfim, né? E trabalhar cada um para que também o fluxo fosse o mais leve, o mais assertivo possível. Como é que é a minha visão hoje? Que tem a empresa, ao não desenhar a jornada do cliente e ao não colocar o cliente no centro, acaba tendo departamentos que trabalham por si e não se unem no fluxo da empresa. Então, só um exemplo, né? Nós estamos vivendo uma situação com um cliente nosso que está fazendo uma recuperação tributária. Foi identificada uma recuperação para ele de 5 milhões de reais. Tudo legal, tudo na parte administrativa, ou seja, um dinheiro que pode entrar no caixa dele amanhã. E o que está acontecendo? O jurídico pediu um cabedal de documentos ali, uma lista gigante de documentos da Gecop para poder fazer o negócio. Sim. E a Gecop, vamos dizer, ela é só a intermediária, é um trabalho dele com a Receita Federal, né? Sim. Então a Gecop, para que tanto documento? Mas tudo bem. Então vamos cumprir os documentos. Começa aí. Começou a atrasar. E mais um documento, e mais outro documento. Quem está exigindo os documentos está seguindo alguma regra que foi estabelecida. Sim, processo, né? Exatamente. Só que isso não está... não tem alinhamento com a necessidade de caixa da empresa. Sim. Imagina você estar atrasando há 60 dias pedindo mais documento e comprovações com o dinheiro parado lá. Exatamente. Entende? Então, a solução do fluxo de caixa da empresa tinha que estar acima de qualquer exigência. Sim. Mas as coisas não estão tendo conversa interna. Por isso que é tão importante o gestor, né, principalmente empresas de médio e grande porte, o gestor ele tem que ser mais um intermediador de áreas, ele tem que ser mais um intermediador de áreas do que simplesmente um ditador de metas, né? Então ele tem que entender de ponta a ponta todas as áreas, o que está acontecendo, todo esse processo, como você bem disse, da jornada do cliente, e ver onde que está esses gaps ali. Por quê? O que faz uma empresa sobreviver? O que faz uma empresa andar? É o fluxo financeiro. Se você não tiver dinheiro para pagar as contas, se você não tiver dinheiro para pagar seus funcionários, a empresa para. Se você não tiver aquele recurso financeiro ali garantido para fazer o vale, que nem eu cansei de ver clientes, empresas que chegam para nós aqui dia 1º, dia 2, me ajuda, preciso levantar um crédito porque eu tenho que fazer a folha de pagamento, me ajuda, preciso levantar um crédito porque eu preciso fazer o vale do pessoal, atrasou, um cliente atrasou e quebrou meu fluxo do mês inteiro. Eu falei, calma, não é assim. A gente pode até ajudar nessa situação pontual, mas voltamos ao que a gente começou lá na nossa conversa. Qual que é a causa de tudo isso? O que levou você a se estar tão fragilizado de que falta dinheiro para você pagar o funcionário no dia do folha de pagamento, ou o cliente não te pagou e isso acabou com todo o seu fluxo de caixa? Você não pode ficar na dependência. Então, é uma questão estratégica também. Até a pulverização, como você falou, concentração de clientes e tal. Ou, se eu tenho algum departamento que está me atrapalhando, eu falo, departamento, vem cá, vamos fazer o seguinte, eu preciso resolver esse problema.
A gente precisa flexibilizar isso para poder acessar aqui e depois a gente vê outras situações. Então, assim, é uma questão, uma visão do gestor que ele tem que ter e tem que estar buscando sempre essa visão de interlocução, de intermediação, de tentar mediar as áreas em si, porque senão você acaba tendo um monte de ilhazinhas dentro de uma empresa e cada um quer por si, eu resolvi o meu, agora vocês que se viram com os seus. Eu sinto assim, ó, que está faltando uma ação de RH nisso, não é só o gestor, né? Quando uma área está segurando um bom resultado da outra, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Tem pessoas que não estão focadas no negócio, estão focadas numa regra que em algum momento surgiu ou numa coisa que foi imposta por elas próprias, né? Pode ser que o próprio departamento criou essa regra e está travando a empresa em cima do próprio exigência, né? Eu não diria nem RH, eu diria gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, onde infelizmente hoje nós temos um mercado onde as pessoas capacitadas já estão bem empregadas e muito bem pagas e não saem das empresas onde estão, porque essas empresas pegam essas pessoas que são capacitadas, e o que temos hoje, muitas vezes, à disposição são pessoas que ainda não estão nem preparadas. Então, as empresas precisam trabalhar na capacitação, no treinamento, no desenvolvimento de talentos. Então, e isso leva tempo, custa dinheiro, isso, como eu falei, se você não trabalha a base lá para você ter margem de lucro, para você poder investir nesse tipo de coisa, você não consegue expandir. Então, a capacitação, o treinamento, o desenvolvimento de lideranças dentro de uma empresa, ele é que se torna uma estratégia financeira também, porque a retenção de bons talentos, o desenvolvimento de novos talentos dentro da tua empresa, isso vai fazer com que você possa ter um aumento de lucratividade, você possa ter um aumento da sua capacidade de atendimento. Uma coisa que eu sempre falo para alguns clientes ali, com quem a gente atende mais de perto: cliente, você precisa se cercar de boas pessoas, você precisa se cercar de profissionais, de líderes que sejam melhores que vocês. Por quê? Esses líderes, eles vão economizar para você. Se você tem um bom líder, se você tem um bom funcionário ali que está desenvolvendo bem a atribuição dele, você vai ter uma economia, você vai conseguir entregar no prazo, você vai conseguir aumentar a sua capacidade produtiva, sua qualidade, então a sua empresa vai crescer. Esse cara, ele se paga e ainda te dá lucro. Agora, se você tem um funcionário ruim, esse cara vai te dar dor de cabeça, ele vai te dar prejuízo, vai tomar teu tempo e você ainda vai gastar muito dinheiro. Não, e ele vai ficar reclamando, vai contaminar os demais, né? O custo financeiro que vai impactar depois toda a produção. Exatamente. Toda a produção. Então, assim, temos que pensar, o empresário, quando fala estratégia financeira, você vê que não é só o número pagar a conta e receber boleto. Recebi o boleto do cliente e paguei a conta. Não é só isso. Claro. Você tem que pensar em muitos outros fatores que vão chegar e convergir nesse momento, que é aquela tabelinha no seu sistema, onde você fala assim, quanto eu tenho para pagar e quanto eu tenho para receber. Só para a gente fazer um pequeno resumo, né? Nós falamos da seleção de cliente, falamos da seleção do mix de produto que você vai trabalhar, ou vai produzir, ou vai revender, enfim, né? Falamos do ciclo financeiro, com que velocidade o dinheiro volta para você, com que velocidade você gasta ele, e falamos de pessoas. E hoje o meu foco está muito mais nas pessoas do que no processo. E é fácil você ver quando as pessoas não conversam, é fácil você ver quando a pessoa tem um perfil que é inadequado para aquele trabalho que ela está fazendo, e ela podia render muito mais em outro trabalho na mesma empresa. A gente nunca prega demissões. Não. Isso nunca é nosso foco enquanto consultoria. Mas é o aproveitamento adequado de cada potencial que existe ali. Exatamente. E você mapear, vamos medir. Né? Exatamente. Existem ferramentas sensacionais para você medir qual é o perfil de cada um. Então, vamos olhar os perfis e vamos adequar. Mas tem que treinar aqui, tem que treinar lá. Se a gente quer evoluir, se a gente quer uma empresa melhor, se a gente quer uma empresa rentável, com perenidade, esse é o caminho, não tem outro caminho. Exatamente. E o treinar, o capacitar pessoas demanda um investimento financeiro, aí que entra a estratégia realmente financeira.
Ou seja, eu vou investir X mil reais aqui num programa de capacitação para funcionários, isso vai me trazer aqui, ele pode não vai te trazer um retorno financeiro no teu caixa já no mês seguinte, mas ao longo de um período, isso vai te trazer outros benefícios. Então, assim, aí que entram os instrumentos, as estratégias que eu falo financeira, que a gente chega para os nossos clientes e fala assim, então não vamos trabalhar com o teu caixa, vamos trabalhar com outros recursos de terceiros para você poder subsidiar esse tipo de atividade, porque muitas vezes o empresário, ele chega e fala assim, mas treinar é caro, eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, tudo bem, mas você não precisa ter o dinheiro para isso. Você pode buscar esse recurso e esse recurso ele vem ali, às vezes até subsidiado, porque ele está com a finalidade de capacitação e o cliente não sabe disso. Ele está naquela mentalidade ainda limitada de que eu tenho que bancar tudo. Eu tenho que tirar tudo do meu bolso, eu tenho que fazer tudo no meu caixa. E não tem isso. E existe uma série de instrumentos que você pode fazer para trabalhar. Principalmente as cooperativas são um exemplo disso. As cooperativas agrícolas aí, elas usam muito desses instrumentos para capacitação de pessoas. E nós estamos capacitados a habilitar isso daí. E habilitados, né, junto a essas instituições para levar para as cooperativas o treinamento e a consultoria. Sim. Pagos pela instituição e não pela cooperativa. Exatamente. Então a gente leva a solução e o meio de pagamento junto. Exatamente. A gente fala, olha, você precisa fazer isso e você vai pagar dessa forma aqui, dessa linha de crédito ou dessa instituição aqui. Só uma correção, você falou em cooperativa agrícola, mas toda cooperativa tem essa possibilidade, legal. Né? Legal. As cooperativa médica, financeira, enfim, todas, né? Sim. O instrumento existe. Claro. O instrumento existe, só precisa ser acessado. E às vezes ele não é acessado por falta de conhecimento. Sim. Assim como muitas linhas de crédito, os empresários só ficam sabendo daquilo que aparece pelo gerente do banco, quando o gerente precisa bater alguma meta. Aí ele vai lá e fala, estou com um negócio aqui diferente, o que você acha de fazer? Ou quando ele vê em alguma mídia, televisão, ou hoje em dia as mídias sociais mesmo ali, vê algo, mas assim, existem inúmeras fontes de recursos, inúmeras linhas de crédito que você pode trabalhar para investir na tua empresa, desde capacitação, treinamento, a parte da consultoria, a parte de inovação, desenvolvimento, tudo que você imagina, existem linhas específicas. Basta você ter uma boa assessoria, como da GECOP, para você poder conhecer qual que é o melhor acesso que você precisa e não pegar qualquer um. Samuel, falando em recurso, em linhas específicas, né? FINEP hoje é a nossa linha mais barata que existe. Vamos falar um pouco sobre ela. Sim. FINEP, né, para quem não conhece, é a agência financiadora de projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, ela é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A FINEP ele é um órgão à parte, o Ministério de Ciência e Tecnologia é outro, mas eles são ligados e a FINEP é quem opera esses projetos aí ligados à indústria. Né? Esse ano aqui a FINEP ela, trouxe um novo modal, está fazendo aí um evento chamado aí FINEP pelo Brasil, onde os agentes da FINEP estão rodando aí várias cidades, várias capitais e cidades polos do Brasil inteiro para divulgar esse novo modal que eles estão trabalhando hoje. A FINEP hoje, ela, como eu falei assim, ela trabalha no desenvolvimento de inovação dentro do setor produtivo, né, dentro das empresas. Não importa o seu CNPJ, você é uma empresa, você quer inovar, você submete um projeto à FINEP e você tem algumas linhas de crédito ali que você pode trabalhar, desde a linha de recurso reembolsável, que é a mais usada, até fundo perdido, editais que são não reembolsáveis, né? E então existem várias linhas, e essas linhas elas vão trabalhar o quê? O que é uma inovação dentro de uma empresa? Você pode estar inovando no teu processo produtivo, você pode estar inovando no desenvolvimento de um produto, você pode estar inovando na sua prestação de serviço. Tudo isso é uma inovação, você não precisa inventar algo do zero. Se você desenvolveu uma nova melhoria, se você desenvolveu um processo que vai fazer com que a tua empresa ela trabalhe a sua atividade de forma mais eficiente, qualitativa e que vai trazer impactos sociais, ambientais, que vai trazer impactos ali positivos para a sociedade em si onde a empresa está inserida, a FINEP ela vai patrocinar esse projeto teu ali. Então ela está ali para isso, ela é um instrumento criado para isso. Eu vejo assim que
Muitas empresas nasceram em cima da experiência do empreendedor, Sim. que tinha uma visão e viveu algumas situações e se habilitou para ter uma indústria. Só que a indústria, olhando a nível mundial, teve evoluções muito grandes, né? Então, métodos produtivos foram criados, alguns foram criados nos anos 40 e vêm sendo aprimorados até hoje. Sim. Raciocínios de supply chain e de métodos produtivos foram trazendo tudo isso de uma forma melhor, com técnica, com logística, né? Então, a soma disso tudo modifica o modo de agir da empresa. Sim. E até isso, né, esses conceitos são financiados também pela FINEP, porque é uma mudança de conceito onde envolve treinamento, onde envolve discussão de modelo e não envolve equipamento novo. Né? Ao contrário, é uma racionalização. Eu vivi um momento na indústria, eu tinha uma indústria aqui, fiz 2 ampliações em Cascavel e eu contratei um engenheiro que veio da Ford dos Estados Unidos, que ele ia morar perto da fábrica nova de São Paulo e ele veio trabalhar de Cascavel até que tivesse pronta a obra em São Paulo. Esse cara chegou ali e reduziu a empresa para 1/3 do que ela era. Ou seja, não precisava ter feito as 2 ampliações que eu fiz. Um investimento enorme num prédio que não era meu, né? Porque mudança de conceito. Sim. Então, tinha uma mesa do lado de uma máquina porque tinha que apoiar. Aí ele fala, viu, tá errado apoiar. Saiu dessa estação de trabalho, eu tenho que ir para a próxima. Ah, mas como é que faz? Não, põe uma esteirinha aqui para a coisa escorregar para outra. Não tem que ter esse movimento. Então, quando você analisa o que agrega valor no produto dentro de uma indústria, você vê uma série enorme de oportunidades. E a partir daquele momento eu comecei a estudar muito esse método e já implantei ele em algumas indústrias, né? Então, são coisas que, digamos, é barato fazer, o efeito é gigantesco e é só o quê? Aprendizado. Sim. Não precisa de máquina, nada, é só aprendizado. Não, isso que você falou é a essência básica da inovação. Essência básica da inovação, porque, como eu falei, inovar não é você inventar um aplicativo, um celular, um aparelho high-tech de última geração, não. É você mudar coisas pequenas, coisas simples do seu dia a dia, que algo que lhe daria um custo e hoje aquilo ali não é um custo, aquilo me trouxe eficiência, aquilo me trouxe agilidade, reduziu o meu custo de operação, porque através da esteira, vamos usar o seu exemplo ali, eu consigo fazer com que aquele produto chegue, em vez de chegar lá em 2 minutos, chega instantaneamente, eu evito ter uma pessoa a mais ali, determinado local, mas daí eu consigo capacitar um funcionário melhor para poder trabalhar numa tecnologia nova que está vindo ali em outro local, ou eu consigo fazer com que a minha empresa ela consiga produzir muito mais, gastando menos. Isso é inovar. Isso é inovar. Sim. Mas principalmente, ou seja, você impacta na vida das pessoas. Por quê? A inovação, eu digo assim, toda inovação que você leva dentro de uma empresa, por mínima que seja, ela faz com que as pessoas elas se desenvolvam. Aquele trabalhador ali que está ali na sua estação de trabalho ali, você trouxe uma inovação, ele vai ter que aprender uma coisa nova. E inovar é fazer com que você tenha que fazer os seus funcionários aprendam algo novo, por mínimo que seja. E quando a pessoa aprende algo novo, a pessoa se desenvolve. A pessoa ela quer trabalhar mais, quer fazer outras coisas. Aí uma ideia puxa outra e a empresa entra num círculo virtuoso. Por isso que a inovação é tão importante. Por isso que eu falo assim, os empresários pensem em como você pode fazer mais e melhor com menos. Com menos, é isso aí. Com menos. Então, empresário, não precisa gastar uma fortuna para inovar. Não precisa. Começa pelas coisas simples. Quando eu comecei a atender a Mitsubishi, eles vinham na minha empresa e diziam assim, olha, você tem que garantir que o produto vai estar conforme o desenho. Tá, mas eu peço com a trena aqui. Não. A tolerância da trena é de 1 milímetro de erro, para mais ou para menos. E a tolerância do desenho é de 0,5 milímetro. Mas como é que eu vou medir 0,5 milímetro? Você tem que ter instrumento adequado. Então, aonde isso chegou? Fizemos gabaritos de teste de produto com madeira, com o resto de madeira que tinha lá. Aí depois a gente notou que a madeira se desgastava rapidamente. Então,
vamos passar uma resina na madeira. Resina que compra na loja de tinta. Uhum. Aí parou de desgastar. Ah, mas tá feio isso. Vamos pintar. Cara, em 6 meses a fábrica era outra. Sim. Em cada etapa punha no gabarito para testar. Ah, tem que soldar, e na hora que solda, repuxa. Uhum. Bom, então vamos fazer um gabarito de solda mais estruturado. Vamos pegar o que tem de sucata e vamos fazer com a sucata. Sim. Aí fez o gabarito, testou, tá bom? Tá. Pinta agora e vamos pôr para trabalhar. Ó, desse lado aqui tá meio escuro, a tocha da solda não alcança. Vamos abrir um espaço ali, pôr uma luz num ponto específico para... Cara, Isso muda totalmente. E quem está ali operando fala, pô, agora sim. Agora a coisa Com metade do esforço eu estou produzindo muito melhor. Sim. O produto sai com confiança, não preciso ficar o tempo inteiro medindo se está certo, se está errado, se deslocou, se não deslocou, se o furo está na posição certa, enfim. Né? Só um pouquinho. Não. De novo, né? A inovação e a garantia de qualidade não precisa gastar dinheiro. É aproveitar o que tem disponível ali e só mudar o conceito. Uma vez eu escutei uma palestra do Silvio Meira e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante e marcou para mim até hoje. Ele dizia assim: inovação é tudo aquilo que faz você emitir mais nota fiscal no final do mês. Essa é perfeita. Eu achei assim, me marcou assim até hoje. Eu lembro, toda vez quando eu vou falar com algum cliente de FINEP e tal, o cliente ele vem com aquelas ideias assim, tal, eu falo assim, tá, no final das contas, isso vai fazer você emitir mais nota fiscal? Se ele fala assim, ok, você tem um projeto plausível. Fala, não vai. Fala, então, você não tem um projeto de inovação. Pois é. Porque a inovação, no final das contas, ela precisa trazer recursos para você. Tem que ter um resultado financeiro no final das contas. Não adianta você fazer tudo lá para ter a fábrica mais bonita do mundo, mas você não está te trazendo resultado efetivo. Sim. Né? Então, tem que trazer. E quando a sua inovação ela demanda um investimento maior, aí nós temos aí instrumentos como a FINEP, que é um importante instrumento de desenvolvimento aí que pode financiar. Existem inovações que muitas vezes alguns clientes, ele demanda um equipamento importado, demanda alguma coisa diferenciada ou que não existe no nosso país. Então, para trazer essa tecnologia, precisa disso. E muitas vezes é um limitador para o empresário. Aí que entra esse agente chamado FINEP, que pode ajudar a tua empresa com você trazer esse recurso aí a taxas de juros, com prazo de pagamentos que realmente façam com que você consiga desenvolver o projeto, façam com que você consiga implantar o projeto e entrar na fase de operação, porque toda inovação, como você bem falou, eu preciso ter um período de adaptação, preciso ter um período de teste, preciso ter um momento de validação, e se não der certo, você tem que voltar ao estágio inicial e voltar de novo até você chegar num ponto que você fala assim, bom, agora está minimamente pronto e viável para que eu possa entrar em operação comercial, uma mínima operação comercial. Sim. E na melhoria do que já existe é a mesma coisa, o mesmo caminho. A melhoria de processo ela é exatamente isso. Empresas que demandam muitos processos, como você bem falou aí, tudo isso que você falou é uma melhoria de processo. A FINEP ela poderia financiar essa indústria que você tinha aí lá atrás, com certeza, porque você fez um modelinho de madeira, o que a gente chama de mocap. Sim. Porém, se você quisesse melhorar aquilo, fazer algo muito maior, em escala para todas as estações de trabalho, então você ia precisar fazer um investimento. Precisa fazer um investimento para escalar aquilo. E aí que entra esse operador chamado FINEP. Sim. Porque ele vai trazer ali aquele recurso que vai fazer com que você possa ter essa escala, levar para todas as suas estações de trabalho e fazer com que você consiga produzir mais e melhor. E digamos, né, no hall de soluções que a gente tem de parcerias, o FINEP é o melhor, mas tem tantos outros, né? Não. Existem vários hoje instrumentos. Eu costumo dizer que é o seguinte, se a tua empresa ela quer desenvolver algo, ela quer melhorar algo, se ela quer subir de patamar, o melhor instrumento hoje é a FINEP. Questão de preço, prazo e finalidade, porque querendo ou não, você está inovando no teu mercado. E a inovação é algo que é necessário hoje em dia. Sim. Toda empresa precisa inovar. Se você não inova, você estagna, e uma empresa estagnada ela tende a morrer. Empresas estagnadas tendem a morrer. E se a gente fizer um paralelo do que está acontecendo no mercado automotivo brasileiro, que as chinesas vieram com preços extremamente baixos, agressivos e com produtos até melhores,
Isso tende a acontecer em muitos segmentos, né? Sim. Então, se você não inovar, daqui a pouco vem um chinês vendendo um produto melhor que o seu com um preço menor, e aí você ficou aonde? Sim. Ou seja, você estava tão preocupado com a venda ou com a produção e não parou para olhar o mercado, não parou, não foi numa feira, não viajou para ver o que outros mercados estão usando, né? Então, não se antecipou à situação, ficou vulnerável e está arriscado de perder o negócio. Sim. Nós criamos um estereótipo errôneo da China de que eles só têm quantidade de pessoas e por isso que eles conseguem produzir muita coisa. Isso é errado. Sim. A China, ela é hoje um dos maiores desenvolvedores de inovação do mundo. Do mundo. Além dele ter aquela capacidade de mão de obra que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas eles têm um patamar de desenvolvimento e inovação que é constante, ele é perene, é algo que é ininterrupto todos os dias ali nas empresas deles ali e tal, em todos os segmentos. Então você vê que hoje os produtos que chegam da China, eles já não tem aquela questão de, é de baixa qualidade, não. Você tem produtos de altíssima qualidade que estão concorrendo com produtos americanos, produtos europeus aí, de igual para igual. E os preços deles estão mais competitivos. Então, isso faz com que nós, mercado América Latina, norte-americano, europeu, tenha que pensar em inovação muito mais à frente e muito mais constantemente do que qualquer outro. Então, a gente precisa estar pensando na inovação até mesmo por uma questão de concorrência mercadológica. Porque se nós mesmos, na GCOP, nosso modelo de negócio, a gente está fazendo um modelo de negócio diferenciado. A GCOP ela é diferente, porque a concorrência ela tem um modal que é tradicional. Agora a GCOP ela trabalha no modal diferenciado. Nós inovamos e a gente vai ter que continuar pensando em inovação todos os dias, porque daqui a pouco vai ter um outro concorrente que vai fazer igual. E isso é ruim? Não. O mercado está aí para isso. Natural. É natural acontecer. Só que nós é quem precisamos sair da zona de conforto e continuar sempre inovando, sempre buscando instrumentos e agentes que possam ajudar nessa inovação, que ela se perpetue e continue sendo contínua. Duas questões de China que muita gente não se deu conta. Primeiro, que a mão de obra lá não é mais tão barata como foi. Já está igual ou maior que a nossa. Isso é provado porque o chinês passou a ter poder aquisitivo consideravelmente bom. A outra questão é que quando a gente monta um negócio no Brasil, a gente monta para atender o bairro. Depois se amplia para atender a cidade. E aí você vai de passo em passo. E lá não. O negócio surge para atender o mundo. Então ele já tem que nascer com uma condição de produto testado, de raciocínio diferente para atender o mundo inteiro. Então eles têm escala. E outra, o governo lá é sócio com metade de todos os negócios do país. Ou seja, o governo entra com o dinheiro e o empresário entra com o conhecimento. E para você passar nesse funil de em quem o governo vai investir, ele foi provado que funcionaria. Sim. E se a gente imagina se aqui a gente tivesse o governo como sócio pagando metade do investimento. Nós temos ao contrário, o governo tomando metade. Hoje o governo ele é o sócio, só que ele só recebe para o labora dele. Ele não põe nada, não dá ele nada. Ele recebe para o labora dele. Ele é o sócio, mas ele recebe só, não ajuda. E não ajuda em nada. Mas assim, vamos lá. Mas mesmo assim, tendo um sócio dessa forma, a gente vê que esses instrumentos como a FINEP e tal, essas coisas assim, acabam assim, compensando algumas coisas. Claro. Acabam compensando algumas coisas. Mas aí, pegando um gancho naquilo que você falou, a questão de China e tal, eu vejo que hoje em dia, principalmente no nosso país, tal, trazendo para o nosso estado do Paraná, nossa cidade de Cascavel, todo empresário, não importa o que você faz, se você é um profissional liberal, se você está ali no carrinho de cachorrão, se você está vendendo produto online, o empresário em si, ele precisa saber que hoje o mercado dele ele é global. O mercado dele ele é global. Como eu falei anteriormente, com o advento da internet, tudo mudou, o mundo mudou. Então, ou seja, não existe mais essa de, eu vou vender só para o meu bairro. Não, hoje você pode ter alguém que está dentro de casa ali, com a garagem cheia ali de um estoque lá de Mercado Livre, vendendo para, sei lá, para a própria China ou para a Austrália, para quem seja ali, despachando.
E tem muitas pessoas já que fazem isso. Sim, já. é o famoso cross-border. Exatamente. Então, muita gente faz isso. Então, você tem hoje empresas que você está aqui revendendo o produto, mas o seu fornecedor está lá na Itália. Você pega direto da Itália, você está lá, ou você está revendendo aqui, por exemplo, um óleo, e você compra esse óleo da Alemanha e vem direto aqui. Então, a importação de produtos ela se tornou algo muito mais fácil, muito mais viável e volta a trazer para a nossa veia financeira. Para você importar, hoje em dia, tem até instrumentos para importação, instrumentos financeiros para você financiar a tua importação. Você não precisa mais tirar dinheiro do caixa. Você tem instrumentos financeiros, linhas subsidiadas que você pega num banco, tal, que você busca. Você pega aquilo ali e vai lá, vou comprar um container de equipamento, vou comprar um container de produto no país X, Y, Z, traz, revende e você vai pagando por mês. Então, muitos empresários ainda não entenderam como que funciona isso, não viram isso, não conhecem essas ferramentas e, principalmente, não sabem que o seu mercado é global. E não é só para vender, mas para comprar também. Muitas vezes ele está preso num fornecedor aqui, mas se ele comprar, às vezes, num fornecedor do Paraguai, que está aqui do lado, é muito mais barato, faz a importação e está aqui, e ele vai ter o mesmo trabalho e vai ter uma margem de lucro maior. Sim. Eu diria até que, a nível estratégico, né? Você está na mão de um só, é muito ruim. Exato. É muito ruim. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter agora a visão global. Tudo que você como empresário, olhou para o teu negócio, tem que ver. O meu cliente, o meu fornecedor, ele já não está mais aqui na mesma cidade que eu, não está mais no mesmo estado ou no estado ao lado, vizinho. Meu cliente ou meu fornecedor, ele pode estar no país ao lado, pode estar no outro continente, pode estar do outro lado do mundo. Então, você tem que estar com essa visão aberta. Quando a gente implanta a governança, isso fica mais claro, né? Porque a gente mede qual é o risco, com quem eu tô ligado, quem que é o plano B, quem que é o plano C, né? Então a governança traz essa visão e essa segurança para a empresa, né? Sim, com certeza. Mas eu sempre falo para os nossos clientes assim, não fique com a sua visão míope. Abra o teu raio de visão, expanda teu raio de visão, por mais que você não use agora, mas já pense que amanhã isso vai ser uma possibilidade. Você tem que estar com tudo isso na tua mão ali, pronto. Ali. Você não pode esperar surgir uma necessidade ou uma oportunidade e falar assim, surgiu uma oportunidade de um cliente, ou surgiu uma oportunidade. Agora que eu vou ter que correr atrás então para ver como é que eu vou arrumar uma linha de crédito para poder comprar um material ou para mandar para lá ou para exportar. Agora que eu vou ter que correr. Aí você sai no desespero para tentar fazer as coisas assim de última hora porque surgiu uma oportunidade. Você não estava preparado para a oportunidade. Sim. Esse que é o ponto. Sim. Você não estava preparado para aquilo. Isso aí. Gente, vamos agradecer aqui a participação de vocês, a nossa audiência. Vocês viram aí que leque de soluções e de visões que a gente traz para uma empresa. A GECOP está pronta para te ajudar. Não importa se você é uma empresa pequena, uma média, uma grande. O que a gente fala, a consultoria não é caro, a consultoria é mais barata do que os erros que estão sendo cometidos, a consultoria é mais barata do que o juro caro que está sendo pago, do que o dinheiro que saiu de alguma forma não ideal, não estratégica para cobrir uma necessidade. Então a consultoria torna tudo isso mais barato. A GECOP está aí para isso. Conte conosco. Conte conosco aí, estamos à disposição. E lembrando que quem se prepara consegue resultados melhores. Isso aí. Então, obrigado e até a próxima. Até mais.